Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Empréstimo consignado Banrisul e INSS para aposentado, pensionista e BPC Loas. Este é um Pampa Debates especial. Estamos no Palácio Piratini. À minha retaguarda está a logomarca do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas este não é um programa oficial. Este é um programa jornalístico que normalmente ocorre, a gente faz sempre com o governador, com os governos anteriores todos. Nós fizemos, desde Antônio Brito, um evento aqui onde fizemos um relato do governo do estado. Este não é o relatório do governo do estado, até que vamos fazer outro para o dia 1º de janeiro, né, governador? E temos a honra exatamente de receber o governador, ou eu ser recebido pelo governador, aqui no Pampa Debates especial. Mas as duas coisas, estamos sendo recebidos no Palácio Piratini e recebendo o governador neste Pampa Debates especial, que vai tratar de um tema muito importante para o Estado, que é a questão do ICMS, que é a tentativa aí de adequar as necessidades tributárias a este novo momento que vamos viver, em função de uma reforma que eu condenei em tempo integral, muito embora ninguém conheça ela com profundidade, talvez o governador conheça, mas surgiram impasses aí ao longo dessa tramitação da reforma tributária da Câmara para o Senado, na volta para a Câmara, enfim, sabe lá o que vai acontecer. Mas, governador, prazer imenso estarmos juntos aqui para tratar de um tema tão delicado e tão importante, em que o presidente Gilberto Petri, lá no relatório da Fiergs, disse que é uma escolha de Sofia. Pois é. E não é fácil. Eu vi hoje que o nosso Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, enquanto estava em andamento o Pampa Debates, ele mandou, porque houve uma afirmativa do deputado Zucco que Goiás não aprovaria. E ele mandou exatamente o contrário, que Goiás vai aprovar também o seu aumento de ICM. Então, essas questões que nós vamos conversar e debater aqui. É isso, eu agradeço aqui, Paulo Sérgio, por ser recebido no Pampa Debate, me dá a oportunidade de te receber aqui no Palácio Piratini, porque quando chega a hora de tomar decisões que são difíceis, a gente precisa intensificar essa conversa com a sociedade, né? Ter a oportunidade de explanar, dar os detalhes do contexto em que se dá uma proposta como essa, porque não é confortável. Eu costumo dizer, insisto sempre, imposto, se fosse algo simpático, não seria imposto, não iria se impor o recolhimento. Se fosse simpático, as pessoas voluntariamente se apresentariam fazendo PIX para a Secretaria da Fazenda para o Estado poder pagar suas contas, pagar os serviços, a segurança, a educação. Mas não é assim que a coisa acontece, né? O Estado impõe, o poder público impõe o recolhimento de parte das riquezas geradas na sociedade na forma de imposto para poder fazer o pagamento dos serviços essenciais. A manutenção da segurança pública, a manutenção das estradas, o pagamento de serviços de saúde e, enfim, ainda temos que pagar as dívidas de governos anteriores, né, passivos acumulados, que são obrigações do Estado. Então, nós temos um contexto especialíssimo nesse momento agora no Estado. 2 pontos objetivos. A Lei Complementar 194 gerou uma perda de arrecadação para o Estado no ano passado, quando forçaram os governos estaduais a mudar a lógica de tributação sobre combustíveis, que era uma alíquota historicamente de 25% sobre combustível, sobre energia e sobre comunicações, historicamente. Em alguns momentos o Estado chegou a cobrar 30%. Em momentos de crise, nós já tínhamos, pelas reformas que fizemos aqui no nosso governo, reduzido novamente para os 25% e agora a União impôs ao Estado que reduzisse para a mesma alíquota básica, que no caso do Rio Grande do Sul é 17%. Então o Estado já tinha perdido uma receita que estava fazendo falta e estávamos procurando maneiras de contornar isso. Mas aí vem a reforma tributária, que tu mencionaste, e que estabelece um componente adicional de preocupação aqui. A reforma tributária, eu sei que é um assunto árido, me desculpa que consumiu tempo. Nós temos que tratar. Mas é importante que as pessoas busquem. É o remédio amargo. A reforma tributária, ela está mudando a distribuição da arrecadação da origem para o destino. Então, se uma operação de consumo, né, acontece, estou comprando alguma coisa de São Paulo, enfim, estou pagando o ICMS de São Paulo, que vai ficar lá em São Paulo porque está vindo de lá esse produto
então está na origem o imposto. Vai mudar com a nova estrutura tributária para o destino, onde se dá o consumo é que vai ficar a arrecadação. Que é mais justo. Que é mais justo e que é consagrado internacionalmente. Mas para poder sair do modelo em que a arrecadação está na origem para o modelo do destino, isso gera muita ansiedade e preocupação nos entes federativos. Afinal, como é que vai se comportar a arrecadação? Vou dar um exemplo. São Paulo é um estado que produz muito, que vende muito, perde por causa dessa mudança da origem para o destino, por um lado, mas como é um estado que tem 45 milhões de habitantes, né, o estado mais populoso da nação, ele também ganha de outro lado porque vai ter muito consumo em São Paulo. Mas tem estados que produzem mais do que tem de população, né? Ou tem estados ávidos por ter arrecadação a maior, talvez seja o caso do Distrito Federal, em que você tem um estado com uma população menor, com um poder aquisitivo maior, a renda per capita maior do Distrito Federal, e ainda é possível que fique com o Distrito Federal parte da arrecadação das compras governamentais, porque o governo terá seus CNPJs lá, o consumo vai se dar lá e vai acabar gerando um ICMS maior lá. Então, isso muda a lógica da distribuição dos recursos. Como é que a reforma tributária está lidando com isso? Para poder criar uma forma de conseguir fazer uma transição para esse novo modelo, colocaram que a arrecadação vai ter uma transição de 50 anos, vai até 2078. No primeiro ano da nova estrutura tributária, em 2033, o que vai se fazer? Vai pegar a arrecadação total do futuro imposto, do IBS, e vai reter 90% dessa arrecadação. Ao invés de distribuir para os estados de acordo com o que o consumo determina, como é a lógica da nova reforma, nos primeiros anos os estados, na verdade, vão participar sobre o bolo total da arrecadação na mesma proporção do que tenha sido a arrecadação dos estados entre 2024, o próximo ano, e 2028. Então, nos próximos 5 anos, o Rio Grande do Sul, né, todos os estados vão apurar quanto que cada um respondeu pelo total de ICMS arrecadado. E vai ser esse percentual que vai determinar nos anos seguintes a nossa participação no futuro IBS. Como os outros estados estão aumentando as suas alíquotas, a participação deles sobre o bolo total de arrecadação vai aumentando. E aqueles que não alterarem as suas alíquotas vão ficando para trás. E cada ponto percentual, o Rio Grande do Sul chegou a ter 7% de participação no bolo total de arrecadação de ICMS. Nós estamos nesse momento com 5,9% de participação no bolo total de arrecadação. Cada ponto percentual deve gerar em torno de 7 bilhões de reais, porque a arrecadação de ICMS total dos estados é de 700 bilhões. A gente não sabe ainda quanto que vai ser no futuro IBS, mas vamos supor que venha a ser algo ao redor disso. Cada ponto percentual que a gente perder de participação no bolo da arrecadação entre todos os estados pode significar, pelos próximos 50 anos, recebermos menos recursos, talvez até 7 bilhões por ano. Não acho que a gente consiga recuperar essa participação, mas acho que é possível a gente conseguir proteger o Rio Grande do Sul em pelo menos 4 bilhões de reais por ano a mais. Sendo que é importante dizer para quem está nos assistindo em casa, sem que os gaúchos precisem pagar mais imposto por isso. Lá em 2033, o IBS, o imposto, vai ser o mesmo para todo mundo. O que vai fazer a diferença é quanto que tiver sido a nossa participação no ICMS nos próximos 5 anos. Né? O lastro construído. É isso aí. Então, ou seja, a gente precisa ter uma participação maior na arrecadação do ICMS nos próximos 5 anos, para que lá na frente, nessa parte que vai ficar retida do IBS, a nossa participação seja maior, sem precisarmos pagar nenhum imposto por isso. Se nós não nos mexermos, o que vai acontecer é que a nossa participação diminui. E aí lá na frente, mesmo pagando o mesmo imposto que os outros, nós vamos deixar dinheiro na mesa, como se fala no mundo dos negócios, porque essa arrecadação não vai voltar para cá, esses 4 bilhões de reais vão ser distribuídos entre outros estados que tenham aumentado a sua participação no bolo total de arrecadação. 18 estados no Brasil já aprovaram ajustes na sua alíquota de ICMS. Eu insisto aqui, a carga de ICMS sobre o PIB do estado, ou seja, imposto sobre o que produz de riqueza do estado, será, com o ajuste que nós estamos propondo, ainda muito menor do que era no passado, quando a gente assumiu o governo, que estava girando em torno de 7,6% de carga de ICMS sobre o PIB. A gente está falando de algo ficar em torno de 7,1% de carga de ICMS sobre o PIB. Governador, a gente observa, até me lembro que o senhor, aqui quando apresentou a imprensa,
colorir um mapa onde já estava aprovado. E a gente observa que o Nordeste e o Norte todos já tinham aprovado. É só que eles aprovaram numa outra circunstância, em função, que o senhor já falou aqui da Lei Complementar 94. Por que nós não fizemos ajuste lá, quando aconteceu o 94? Não precisava? Não é que não precisasse, né? Nós optamos por um outro caminho, porque ainda estava muito indefinido quais seriam as medidas de compensação por parte do governo federal. Quando a Lei Complementar 194 estabeleceu que os estados não podiam ter uma alíquota diferente de ICMS para combustível, energia e comunicação do que a alíquota básica, o que historicamente acontecia, é importante dizer, né? Todos os governos que me antecederam tinham uma alíquota modal e uma alíquota maior para combustível, energia e comunicação. Os chamados impostos insonegáveis. Então exatamente, porque isso aqui tem uma margem muito mais difícil de qualquer tipo de sonegação, a não ser a CE que não estava pagando, né, para o Estado, como quando empresa pública ainda não estava pagando o imposto. Mas enfim, isso é um outro capítulo. Em alguns momentos o Estado inclusive majorou essas alíquotas ainda mais, né, que as alíquotas eram 25%, chegou a ser 30% em alguns momentos. Nós reformamos, privatizamos, reorganizamos a máquina, conseguimos voltar a praticar os 25%. E aí fomos surpreendidos por uma decisão na lei complementar que forçou essas alíquotas de 25% a serem praticadas na mesma alíquota modal de 17%. O Estado perdeu 3 bilhões de reais líquidos ali no ano passado. Mas a mesma lei previu que O senhor se arrependeu de não ter aumentado lá? Não tenho esse arrependimento, porque eu acho que naquele contexto... Pareceria mais palatável lá atrás. É difícil aferir isso, assim, porque na verdade tinha muita incerteza ainda, Paulo Sérgio, porque o que aconteceu? A própria legislação, a própria Lei Complementar 194, ela previa que a União faria uma compensação aos estados pelas perdas. Bom, então o que nós trouxemos foi, vamos negociar essas perdas com a União. Então negociamos e o que conseguimos arrancar com a União foi a compensação sobre as perdas de 2022. Então, em 2023 já não tem mais compensação. Esses 3 bilhões do ano passado a gente até compensou, mas esse ano a gente seguiu perdendo, porque as alíquotas ficaram lá embaixo. Conseguimos ajustar que a alíquota da gasolina passaria a ser uma alíquota ad rem, que é uma alíquota que não é mais um percentual ao consumidor final, é uma alíquota de um valor nominal. Então, ao invés de cobrar 25% sobre o preço ao consumidor, os estados passaram a praticar R$ 1,22 por litro de gasolina, independentemente do preço da gasolina. Perfeito. Então isso era 17... nominal. É um valor nominal, independentemente do valor ao consumidor. Isso é uma regra nacional, então não é mais cada estado pratica o seu, é R$ 1,22 em todo o território nacional de alíquota sobre o combustível, sobre o litro da gasolina. O estado estava cobrando até abril desse ano 17%. Com esse R$ 1,22, na alíquota efetiva que está hoje em Porto Alegre, no preço da gasolina, R$ 5,65, é a última informação que eu tive do nosso levantamento das notas fiscais, isso dá ao redor de 21% de alíquota de ICMS. Então a gente recuperou uma parte da perda na gasolina, mas não toda, porque era 25% antes, que era a alíquota. Mas para alguns estados, R$ 1,22 é quase que 25%. Em São Paulo, com a gasolina a R$ 5,10, pelas questões logísticas, enfim, de outras. Em São Paulo, R$ 1,22 é equivalente a 25%. Então, para alguns estados, esse movimento da Lei Complementar 194, as perdas foram menores do que para nós. Sim. São Paulo, a alíquota modal é 18%, aqui é 17%. Então, nós perdemos mais quando são forçadas as reduções da energia, da comunicação e do combustível, de sair de 25% para ser a mesma alíquota modal, enquanto São Paulo e outros estados caiu de 25% para 18%, aqui caiu de 25% para 17%. Então nós perdemos mais do que outros estados. Paraná já fez o movimento no ano passado, de fato, aumentou para 19% a alíquota modal. E veja que Paraná é um estado que não tem os problemas fiscais que o Rio Grande do Sul tem, né, de passivos acumulados de outros governos. E mesmo assim fez esse aumento de alíquota. Então é uma decisão que nós preferimos aguardar para poder ver justamente esses movimentos de alíquota de REN que seria feito, da compensação com o governo federal e outras alternativas que fossem possíveis. No final das contas, o que acabou acontecendo agora nessas últimas semanas, com a aprovação da reforma tributária, é que se juntaram os dois fatores. De fato, nós já éramos um governo procurando receitas para compensar as perdas dessas decisões do passado, que não foram nossas, foram do governo federal, mas que impuseram a nós perdas de arrecadação.
E agora somos um governo que precisa proteger o futuro do Estado, porque a nossa arrecadação nos próximos 5 anos Aí vem a escolha de Sofia do Petri. vai selar o nosso destino por 50 anos em arrecadação. Então, tudo que o Estado vai ser capaz de fazer nos próximos governos vai ser definido por conta da arrecadação dos próximos 5 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande, a proteção do nosso futuro. Talvez um pequeno sacrifício agora para evitar um sacrifício maior lá na frente para o nosso Estado. Porque lá na frente, Paulo Sérgio, não vai mais poder um Estado oferecer benefício fiscal de redução de impostos para atrair empresas. Ele vai ter que ter capacidade, porque isso não vai ser mais permitido na reforma tributária. A guerra tributária. A guerra tributária, a guerra fiscal. A chamada guerra tributária que São Paulo apelidou de guerra tributária por oportunismo, né? Justamente porque estava perdendo muitas empresas para outros lugares. O Rio Grande do Sul sofreu também com isso. O Estado era mais industrializado e muitos estados vieram no passado assediar as empresas gaúchas, né? Para um Estado que não tinha uma tradição no setor nós coreiro. Perdemos empresas para o Ceará, né? Pegar esse caso, o setor coreiro calçadista, né? Um Estado que não tinha tradição no setor coreiro calçadista via aqui oferecer redução de impostos para a empresa do setor coreiro calçadista, porque para ele não perde nada, né? Porque ele não tem essa empresa, então ele vai oferecer. Só que então começa essa guerra fiscal, né? Isso não vai mais poder acontecer. O que o Estado vai precisar ter para poder oferecer condições diferenciadas para uma empresa vir? Ele vai ter que ter capacidade financeira e orçamentária. Tirar do dinheiro do tesouro para colocar na frente, para subsidiar empréstimos que sejam importantes para esses negócios, para poder fazer a obra de infraestrutura num distrito industrial, um terreno, enfim. Então o Estado vai precisar ter fôlego fiscal para isso, fôlego financeiro para isso. E se nós participarmos menos no bolo tributário, a gente vai ter menos capacidade de fazer esses movimentos. Por isso que eu insisto, é proteção ao futuro do Rio Grande do Sul. A decisão de agora vai nos acompanhar por 50 anos, não é só o ano que vem, não é esse mandato, é pelos próximos governos. Governador, o importante, eu acho que até não é propriamente o ICM, mas o impacto dele no Produto Interno Bruto. Como é que o senhor vê esse ranking nacional do impacto? No Santa Catarina, o impacto é muito elevado em Santa Catarina, mas como é que está o Rio Grande do Sul? Antes e depois do aumento do ICMS, o senhor conseguiu aprovar? Eu defendo, né, justamente o ganho de competitividade do Estado. Aliás, tem um ranking que é feito com bastante credibilidade, que se chama do ranking de competitividade dos estados. É feito pelo CLP, o Centro de Liderança Pública, com consultorias especializadas que analisam os estados em várias frentes. E a competitividade do Estado, ou seja, a capacidade de competir para trazer negócios para cá, não se dá só por uma questão tributária. Ela é importante, eu não tenho dúvida disso, eu defendo menos impostos, tanto é que pratiquei isso. Eu peguei um Estado que estava com alíquotas de 30% e 18%, 30% de ICMS, e nas blue chips, nas chamadas de combustível, energia e comunicação, e 18% de alíquota modal, e conseguimos, com vários esforços, reduzir essas alíquotas para voltar a praticar o que historicamente era de 25% e 17%, até que veio essa decisão nacional de tirar as de 25% e puxar forçadamente para 17% também. Mas eu já vinha trabalhando, acabamos com a DIFAL, que é o diferencial de alíquotas que era cobrado em compras de outros estados, as alíquotas internas, que eram de 18%, a gente reduziu para 12%. Temos feito muito em benefícios em setores econômicos, para pegar o setor coreiro-calçadista que a gente falou agora, nós fizemos a equalização de benefício fiscal oferecido por Santa Catarina, que reduzia o imposto lá para até 3% do ICMS, e fizemos a redução aqui também. Então, a partir de 1º de janeiro, o setor coreiro-calçadista do Rio Grande do Sul, para competir melhor com outros estados nessa área, vai passar a praticar 3% de alíquota de ICMS, para a gente poder preservar empregos aqui, trazer empresas para cá, né, que foram para outros estados. Então, a gente está numa forte articulação nessa direção de proteção ao nosso setor produtivo. A alíquota que nós estamos falando de ICMS, é importante falar, ela é uma alíquota modal, né? Ela não incide sobre vários itens. Ela não incide, por exemplo, sobre o gás de cozinha, que tem uma alíquota especial de 12%. Ela não incide sobre os itens da cesta básica, que tem muitos itens que são zero de ICMS e outros itens que são de imposto reduzido, de 6%, 7% em vários itens da cesta básica. Então, gasolina, como eu falei, não é impactado porque agora tem uma alíquota de valor nominal. Na verdade, o que a alíquota modal pega para um imposto um pouco maior é o equivalente a 24% dos itens de consumo de uma família.
pega vestuário, pega mobiliário, pega uma série de itens. Não estou dizendo que isso não tenha impacto, naturalmente tem, mas não gera impactos de competitividade na nossa economia, porque o que determina a instalação de uma empresa, na hora que ela vai procurar onde vai se instalar, eu estava falando sobre o ranking da competitividade, em primeiro lugar não é só a questão fiscal. Uma empresa vai olhar a questão da segurança, e a gente tem avançado muito em redução de roubos, de homicídios, de roubos de veículos, de furtos a estabelecimentos comerciais, porque o Estado voltou a ter capacidade financeira. Determina a capacidade de um Estado de prestar serviços de educação para ter mão de obra qualificada, saúde, né? Uma série de itens é analisado por uma empresa na hora de se instalar num local, não apenas a questão fiscal. Mas quando vai olhar a questão fiscal, uma empresa também não olha de maneira decisiva para a alíquota modal de ICMS. Vai olhar as questões setoriais, né, de competitividade na alíquota, como eu falei, do caso do setor coreiro-calçadista, que é praticada naquele setor econômico. Então eu tenho absoluta tranquilidade que o movimento que a gente está fazendo no Estado, se não é bom e simpático, e nem eu acho que seja simpático, nem eu estou confortável, eu nem gostaria de fazer. Não gostaria de ter que fazer esse movimento, mas ela é uma alternativa que é melhor do que as outras que nós temos à mesa, né? Se eu não tiver da Assembleia Legislativa a aprovação desse projeto, eu terei que partir para outras alternativas, que o governador pode fazer por decreto. E eu estou falando isso antecipadamente, não para ser chantagem ou qualquer coisa. É uma questão de transparência, claro. Eu preciso ser transparente. Olha, eu preciso proteger o futuro do Rio Grande do Sul. A nossa base de arrecadação dos próximos anos vai determinar os nossos próximos 50 anos. Eu não posso, como governador, impor ao Estado que perca centenas de bilhões de reais por décadas por conta de termos tomado uma decisão errada no presente. Então eu vou fazer o que tiver que ser feito. Se não puder ser via alíquota modal, que eu acho uma maneira menos dura de ser feita, vamos ter que passar, sim, aí a fazer revisão de benefícios fiscais que não são... Mas foi dito, governador, lá na FEComércio, o próprio Bon disse, entre o aumento do ICM e a redução dos benefícios, ou a eliminação, ele prefere a eliminação dos benefícios. Claro que nós estamos falando do comércio, serviços, turismo, enfim, é o que tem menos benefícios. Impacta mais na indústria. Eu não sei aí que o Petri, nesse aspecto, como pensa. Assim, acho que é uma visão, respeito, mas acho que é uma visão equivocada que não mede assim, as consequências. Por quê? Em primeiro lugar, no que se diz respeito a benefícios fiscais na indústria, é importante lembrar que aquilo que a gente industrializa aqui, produz aqui, é vendido não apenas aqui para dentro, mas para fora do Estado, significando a entrada de novos recursos no Estado. Não é a mesma característica do comércio, que tem todo o nosso respeito, né, naturalmente. Claro, a FEComércio também representa, entre outros, o turismo, que de alguma forma também atrai, serviços que também atraem consumo de fora para cá. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque o que na indústria se faz, se vende para fora e gera entrada de novos recursos, que circulam aqui, inclusive no comércio, né, gerando movimentação no comércio também. Então, não pode ser uma disputa entre setores econômicos, porque todo mundo sai perdendo nessa. E é importante lembrar que benefício fiscal, ao contrário do que alguns podem tentar fazer crer, às vezes se faz uma narrativa de que benefício fiscal é dinheiro que grandes empresas deixam de pagar. Vamos lá. Benefício fiscal é, por exemplo, o que é concedido na própria cesta básica. O governo pode ser levado a ter que fazer uma revisão de benefício fiscal da cesta básica. E isso pode ser feito por decreto. Insumos do agronegócio, do setor agrícola, que não pegam apenas os grandes produtores, pegam os pequenos produtores também, os produtores agricultores familiares, porque são as sementes, são fertilizantes e outros itens utilizados no setor agrícola que são beneficiados por redução de impostos e que o governo pode ser levado a fazer uma revisão. Além de outros benefícios, sim, também no setor industrial. Então, nós vamos já pedir que façam todos os levantamentos possíveis para que nós possamos ter isso muito claro, colocado à mesa, porque foi sempre a minha forma de agir. Eu não tenho nada guardado numa gaveta para surpreender com alguma ação. Sempre trouxemos com debate, com bom diálogo e é assim que nós vamos fazer. Aqueles que quiserem se manifestar contra a questão da alíquota modal precisam fazer essa manifestação sabendo do que é a alternativa.
né, que vai ser adotada se nós não tivermos a alíquota modal. E isso vai impactar o comércio também. Por exemplo, cesta básica, né, quem vai pagar? Os supermercados é que vão ser chamados a fazer a cobrança desta alíquota dentro dos seus produtos da cesta básica que forem consumidos. E essa é uma alternativa que não está fora de cogitação, porque nós temos um mecanismo que nós criamos no nosso governo para devolução do imposto para baixa renda. Então, eu consigo fazer um ajuste, por exemplo, se for o caso por decreto, no benefício da cesta básica, garantindo que quem esteja na extrema pobreza, na pobreza ou na baixa renda, tenha a compensação dessa alíquota através de devolução de imposto para eles, fazendo com que remaneça esse aumento de alíquota sobre as... Nós demos a cada uma das 600 mil famílias que estão no cadastro único no estado do Rio Grande do Sul um cartão de compras, onde o estado deposita todo o valor. Sim, todo o valor que compensa. Então a gente aumenta o valor de devolução do imposto para compensar algum aumento na cesta básica, se for o caso, e fazemos a devolução. Então nós temos essas alternativas para poder recorrer. Só que eu considero que elas são piores do que a questão da alíquota modal. Tanto é que eu estou insistindo nessa da alíquota modal. Acho que ela é de um impacto menos amargo, né, para a população, de forma a preservarmos no presente a arrecadação necessária para prestar serviços para a população e principalmente proteger o futuro. Porque, insisto, a arrecadação dos próximos anos vai determinar a nossa arrecadação por 50 anos. Então, se nós não quisermos que esse recurso circule no caixa do Estado, e que é importante dizer, nada fica no caixa do Estado, tudo volta para a sociedade, às vezes alguma crítica que eu vejo de entidade empresarial vem nessa direção. Ah, o dinheiro tem que ficar na sociedade circulando para movimentar economicamente. Espera aí. O recurso que vier na forma de imposto ao Estado não fica retido num cofre ou circulando dentro da sede do governo. Acaba no mundo cidadão, né? Volta tudo para a sociedade, porque vai virar mais contratação de policiais, vai virar novas gratificações para os professores se dedicarem em tempo integral, em dedicação exclusiva para as nossas escolas de tempo integral, vai virar revisão da remuneração aos hospitais para a prestação de serviços na alta complexidade, que vai sempre acabar significando circulação de recursos na própria economia. Além de prestar um serviço melhor em segurança, saúde, educação, o Estado, ao contratar essas pessoas e ao fazer esses contratos, faz com que esse recurso volte na forma de consumo também, porque todas aquelas pessoas que serão remuneradas vão consumir também e ajudar a circular a nossa economia. Eu não sei que tipo de sigilo o senhor adotou para apresentar esse projeto para a Assembleia, ou para divulgar ele para a sociedade, mas surpreendeu muita gente, inclusive os secretários seus, que revelam que não sabia. Por que o senhor guardou isso às 7 Na verdade, nós estávamos aguardando a definição por parte do Congresso Nacional, né? O que o Estado estava buscando receitas era sabido desde o ano passado, quando perdemos 3 bilhões de reais, temos buscado fazer negociações com o governo federal, buscando aliviar a nossa dívida, enfim, porque aí quando eu estou trabalhando sobre equilíbrio das contas, eu consigo trabalhar do lado da despesa e da receita. E nós fizemos muito isso, do lado da despesa, a gente fez uma série de reformas que reduziram as despesas do governo para equilibrar as nossas contas. Quando depende de algo que é só para mim, para o meu governo, na verdade, eu ajusto dos dois lados. Então, caiu a receita, ajusta a despesa, tanto quanto for possível. Tem um limite do que eu consigo fazer de redução de despesas. Mas neste caso, né, com a reforma tributária, já não interessa reduzir as despesas, porque se a receita não reagir, isso vai tem que saber aonde carimbar o nosso destino por 50 anos na receita. Quando pergunta onde é que reduz despesa? Pois é, então aí, tem esse aí outro não componente. tem a resposta. Então, como a reforma tributária foi aprovada há cerca de 3 semanas no Senado, com o mesmo texto que passou na Câmara dos Deputados, bom, ali sacramentou que essa lógica que busca os anos de 2024, 25, 26, 27 e 28 como base para definir a arrecadação dos próximos 50 anos, está se consolidando. Já passou na Câmara, já passou no Senado, então nós precisamos nos mexer. E aí foi quando nós tomamos a decisão de encaminhar à Assembleia, porque coincidiu... O senhor trabalhou isso quanto tempo e com quem? Não, porque isso coincidiu o seguinte... Porque eu quero lhe parabenizar, hein? Porque o sigilo foi absoluto. Não vazou em momento algum. Nós temos um grupo de núcleo do governo que naturalmente a gente começa a discutir temas que nos preocupam. Dá para saber quem trabalhou com o projeto?
Até para reconhecer, porque as Não, nós pessoas estamos não falando, tiveram, a Casa Civil, a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda, naturalmente, só constituem um grupo eu falei hoje no Papa Debates. de pensamento sobre questões estruturantes de governo. E o que aconteceu foi, numa quinta-feira foi aprovado de uma semana, na quarta ou na quinta-feira, no Senado, a reforma tributária, com esse dispositivo que nós estamos aqui falando, e na quinta-feira da semana seguinte era o prazo limite para que nós protocolássemos projetos na Assembleia para poder votar nesse ano. Então, juntaram as duas coisas. Quando o Senado aprova e vai se encerrando o prazo para nós protocolarmos projetos na Assembleia, nós tomamos, aliás, porque aqui no Rio Grande do Sul tem essa característica, né? É 1 mês de tramitação de processo legislativo. Outros estados mandam, como aconteceu em outros estados, como o Espírito Santo, na sexta-feira para aprovar na segunda-feira. Cada um tem a sua forma de tramitar um processo legislativo. Aqui são 30 dias. Então, isso seja mais debate, eu acho que é até melhor, porque para todo mundo estar consciente do que está em jogo. Bom, o senhor tem sido um negociador reconhecido por todos, né? O senhor, com a Assembleia, tem o melhor relacionamento, tem negociado bem. O Frederico lhe dá um apoio grande lá. Aqui na Casa Civil também o senhor tem uma pessoa que age nessa condição de diálogo quando precisa aprovar algum projeto. Todos foram aprovados até hoje. Agora, o que lhe deixa convicto, se é que o senhor tem a convicção de que vai aprovar? Eu vou lhe dizer que tem, eu acho que vai ser aprovado. Eu sou muito confiante de que aprovaremos o projeto. Porque, como eu disse, eu tenho a convicção de que é o melhor caminho, ou se não é bom, é melhor do que os outros caminhos que a gente tem. E é isso que eu estou me encarregando de fazer, sempre da forma como eu agi, Paulo Sérgio, sem esconder nada, botando as claras, olha, essa é uma opção. A outra opção, revisão de benefícios fiscais, e a opção... Aí que vem a escolha de Sofia. Porque a opção simplesmente de ajustar pelo lado da despesa, em primeiro lugar, já não há espaços para cortes substanciais de despesas, o que podia ser feito substancialmente nas despesas, a gente fez. Porque a maior despesa do Estado qual é? Folha de pagamento. Nós fizemos uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa que foram muito duras até, na verdade, e os servidores compreenderam isso, da necessidade de a gente fazer aqueles ajustes, mas não há mais espaço para esses ajustes. Eu vi uma das entidades empresariais fazendo uma crítica à revisão que nós demos de inflação para os servidores no ano passado, de 6%. Acho injusta essa crítica, inclusive com os servidores públicos do Estado, porque eles são muito importantes. Eles foram compreensivos no momento em que o Estado não conseguia pagar os seus salários em dia e quando precisou fazer reformas que cortaram benefícios, vantagens, aumentaram a contribuição previdenciária, a gente não viu sobressalto, soluço ou dificuldades na prestação dos serviços, para além do que o Estado já tinha de dificuldades. Não houve greve geral, não houve paralisações em massa, porque a maior parte dos servidores compreendeu que era necessário fazer esse ajuste e seguiu fazendo o seu papel. E eu sou muito grato e reconheço esse esforço dos nossos servidores públicos. Os 6% que nós demos no ano passado de revisão foi assim, o primeiro movimento para ver alguma recuperação inflacionária no poder de compra dos nossos servidores. E é justo que se trabalhe por novas reposições, por novas revisões a esses servidores, dentro da responsabilidade fiscal, mas que a gente possa recuperar ou pelo menos manter o poder de compras. Não vai dar para buscar o que para trás se defasou de salários em várias categorias, mas é o mínimo que o governo precisa fazer para poder continuar oferecendo serviços à sociedade. Então, o salário mínimo é corrigido, quando o empresário tem aumentos de custos pela inflação, ele faz a correção dos valores que cobra naturalmente ao seu consumidor para poder pagar suas contas. Um servidor público também é legítimo que busque ter uma reposição inflacionária. É injusto colocar que os servidores não mereçam essa revisão, como eu vi de uma das entidades empresariais. Então eu trabalho para que o Estado, sem arroubos populistas, é importante dizer, não esperem de mim oferecer reajustes que o Estado não tenha capacidade de pagar, mas eu vou trabalhar para que o Estado tenha capacidade fiscal, sim, de poder repor efetivo, fazer a reposição inflacionária e ter capacidade de investimentos, para poder dar aos nossos policiais, por exemplo, as viaturas semiblindadas que nós estamos dando, o armamento, os novos uniformes com melhor qualidade térmica para poder cumprir a sua função.
Então eu vou continuar trabalhando para que o governo seja capaz de oferecer o serviço que a sociedade merece, com a proteção aos nossos servidores necessária e com a capacidade de manter o poder de compra deles e, além de tudo isso, proteger o futuro do Estado. Proteger o futuro do Rio Grande do Sul é poder garantir uma participação maior no bolo da arrecadação entre todos os estados a partir dessa reforma tributária. A questão é de reconhecer a qualidade do seu governo, e tem qualidade, até por isso que o senhor relatou, a polícia é outra, as condições tecnológicas são outras, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, a questão das escolas também, que estão melhorando sobremaneira, a questão da saúde. E eu acho que o senhor tem um pouco desse reconhecimento e não se vê críticas tão contundentes quando o senhor propõe um aumento do ICM, ao menos por parte da população. Claro que o empresário chia, até por dever, ao liderar, por exemplo, pegar uma Farsul, pegar uma Fiergues, uma Fecomércio, estão defendendo interesses também. E tem os traumas do passado também, muitos, né? O muitos. governo do Rio Grande do Sul, por desequilíbrio fiscal, por desequilíbrio nas contas, várias vezes precisou chamar a sociedade a pagar o preço desse desajuste, né? Então, houve invariavelmente, assim, dos governos, a proposição de aumentos de impostos para pagar a conta do desequilíbrio. Então, eu entendo que tem um certo trauma em relação a episódios passados. O que eu tenho pedido a essas entidades é justamente perceber que, olha, é diferente agora. Não é sobre pagar a conta do passado, é sobre proteger o futuro, né? Porque tem um dispositivo na reforma que determina que a nossa arrecadação futura vai ser feita de acordo com o que for os próximos 5 anos. E se a gente não se movimentar, a gente vai ver os outros estados passando na nossa frente e tomando parte da nossa arrecadação. Os gaúchos vão pagar o imposto e vai ir lá para outras regiões. O senhor lembrou aí que hoje o funcionário está recebendo em dia, e é uma realidade, mas a gente acaba esquecendo, estou dizendo que cada um no processo da dinâmica de trabalho que se tem no dia a dia, acaba esquecendo o que aconteceu no passado. E foi o passado logo ali, já completamos agora 3 anos de salários em dia. Novembro, Alguém lembra? 3 anos Parece de salário que nem em dia. existiu isso. E foram quase 5 anos de salário atrasado. Obrigar o atrasado. funcionário a tirar um empréstimo no banco do Sul para receber o seu salário, isso é uma coisa surreal. E nós vivemos isso. O 13º nós pagamos 90% dele, do valor deste ano, antecipados no dia 1º de novembro, né, quando até pouco tempo atrás o Estado pagava no ano seguinte parcelado em 12 vezes. O que impôs, inclusive, um custo adicional para o Estado, porque o Estado tinha que pagar os juros dessa operação financeira. O Estado gastou, Paulo Sérgio, 700 milhões de reais em pagamento de juros pelo atraso no pagamento do 13º, pelos cerca de 5 anos que o Estado atrasou o pagamento do 13º. Então, o desajuste fiscal cobra uma conta pesada, né? Na precarização dos serviços, na dificuldade de atender bem o cidadão e, inclusive, uma conta financeira, porque os fornecedores do Estado passam a ficar mais céticos e começam a embutir nos preços o atraso que o Estado terá, né? Ou seja, você vai fazer uma obra numa escola, vai fazer uma obra em algum lugar, vai comprar um equipamento, os fornecedores que se dispõem a fornecer ou prestar serviços para o Estado... Colocar uma taxa de risco. Diminui o número de concorrentes. Claro. Então, quem é que se dispõe a vender para o Estado, sabendo que o Estado vai levar meses para pagar, diminui o número de concorrentes. Se diminui o número de concorrentes, o deságio, né, o seu desconto na oferta ao Estado diminui também. E o Estado acaba tendo que lidar com essa situação de se dispor a pagar um preço maior, porque os que se dispõem a vender para o Estado inflacionam o seu preço, sabendo que o Estado vai levar tempo para pagar. Então não interessa a ninguém o desajuste fiscal, não pode interessar a nossa sociedade o desequilíbrio fiscal, não se pode apostar no quanto pior melhor. Às vezes eu sinto que algumas pessoas ignoram, né, essa questão do impacto que o Estado tem, porque se tiver um Estado desajustado, vai ter dificuldades na segurança, na prestação de serviços, e nós não estamos pedindo para fazer nada que não seja o que outros estados já estão fazendo. E ainda com uma alíquota menor, tem estados, o Maranhão levou para 22% a alíquota, né? Os estados do Nordeste estão levando para 20,5%. Os governos do PT aumentaram. Todos os 4 governos do Agora, Partido há uma dos expectativa Trabalhadores. muito grande em cima do Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor acha que ele vai... Eu não posso falar por ele. Mas os senhores fizeram um acordo. Esse foi um assunto que Não nós fizeram debatemos. acordo? Foi um assunto que nós debatemos dentro do COSUD, que é o nosso consórcio dos Estados do Sul e Sudeste.
Cada governador interpreta melhor a sua situação política, as circunstâncias locais, para definir as suas ações. São Paulo assinou a carta que os secretários de Fazenda fizeram, manifestando a necessidade de fazer esse ajuste da alíquota modal. Até onde eu tenho conhecimento, até a data que a gente está gravando esse programa aqui, que a gente está fazendo, não houve ainda o envio do projeto para a Assembleia, mas houve uma sinalização de que pretende mandar um projeto para a Assembleia Legislativa. Então, não é uma questão programática ou ideológica, aqui tem que ser bem pragmático, Não. que é, olha, a definição da arrecadação pelos próximos 50 anos vai ser pela base da arrecadação dos próximos 5. Então, o Partido dos Trabalhadores, inclusive no episódio que nós precisamos, durante uma pandemia, fazer uma prorrogação de alíquotas, porque o Estado precisava garantir condições de manter os serviços, os hospitais e até mesmo, eventualmente, comprar vacinas, se fosse o caso, o que acabou não se concretizando por conta das circunstâncias que até os fornecedores não estavam vendendo para os estados, só vendiam para a União, para o governo federal. Mas nós fomos atrás, porque havia uma polêmica toda lá naquela hora, e o Partido dos Trabalhadores demonstrou responsabilidade com o Estado e aprovou a medida que o governo tinha proposto de prorrogação das alíquotas. E agora a gente está observando, dos 4 governos que o PT tem no país, Rio Grande do Norte, Piauí, o Ceará e a Bahia, todos eles já fizeram esse ajuste das alíquotas. Então, é razoável pensar que, por coerência, né, possam acompanhar. E foram os primeiros a fazer, né? Lá atrás, em função do 94. Então, independentemente de questões ideológicas, o que eu tenho, né, demandado, todos esses partidos talvez aspirem, né, com toda a legitimidade, governar o Estado ali na frente. E vão precisar da arrecadação. Eu cheguei aqui naquele encontro que o senhor fez com a imprensa, ele perguntar sobre o impacto de Santa Catarina. Eu sei que o senhor, esse negócio comparativo, eu também não gosto do comparativo com Santa Catarina, são circunstâncias diferentes e não tem como comparar, mas aí, não, Santa Catarina não aumentou, vai todo mundo para lá, a economia vai para lá, as empresas vão se transferir para lá. É simples, Paulo Sérgio. Paraná aumentou, já era 18 historicamente. Sim. O Paraná, maior que Santa Catarina e Rio Grande do Sul de 17%. O governador que tem um dos maiores índices de aprovação. E o Paraná aumentou de 18 para 19. Só que ele já se reelegeu, né? Sim, o senhor já se reelegeu. Aí tem as circunstâncias políticas, talvez acabem impactando. Então, cada estado sabe o que vai fazer. Eu não julgo aqui a decisão do governador Jorginho, é uma decisão legítima sobre o seu estado, que Santa Catarina vai arcar com as consequências. O governador entende que é o melhor caminho. Tem muito de ideologia na decisão dele. Né? Também ninguém é bobo, né? Porque então, ele colocou ideologia. Como eu disse, não é alíquota modal. O Paraná já era historicamente 18, enquanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram 17. E já era maior, portanto. E o Paraná aumentou para 19% a alíquota modal neste ano. Não há, até onde eu observe, fuga de investidores do Paraná para Santa Catarina. Por que não há? Porque não é a alíquota modal que define isso. Isso é uma alíquota que é praticada ao consumidor. Os investimentos quem vai pagar o consumidor? Exatamente. A gente compartilha esse custo com a sociedade, porque sempre será. O pessoal pode achar aqui, quando a gente fala isso, né, que pois é, então o cidadão que paga, assim, vai ser sempre o cidadão que vai arcar com os custos, seja do imposto ou seja da precarização de serviços, da falta de investimentos públicos. Não é o governo, o governante, o governador quem paga o preço. Se o Estado não tiver esta arrecadação por conta dessas alíquotas, não é o governador que vai sofrer com isso. Nós vamos ter que, infelizmente, conter correção de valores, como eu disse, que devem ser feitos para hospitais. Então, os hospitais estão pleiteando mais recursos para poder manter os seus serviços. Eu não terei essa capacidade de fazer essa correção de valores. A educação me demanda lá que a gente possa fazer a contratação de mais professores, de psicólogos e de outros profissionais que estão faltando em sala de aula e que nós precisamos colocar e que nós não vamos ter a capacidade de fazer. Então, a sociedade vai arcar com esse custo. A manutenção das estradas do Estado vai sofrer com isso, porque eu não vou ter essa capacidade financeira. A segurança pública, que precisa repor efetivo policial, vai ter dificuldades, porque o Estado, eu vou ter que manter o equilíbrio fiscal, não posso gastar mais que o Estado arrecada. E se a gente arrecada menos, então nós vamos ter que ter contenção de gastos. E do lado da despesa, insisto, nós já fizemos muito, né? Nós fomos
assim, tomamos as decisões de medidas impactantes, duras, amargas até, como na reforma previdenciária, chamar servidores aposentados que não contribuíam para a Previdência a passar a contribuir. Então, servidores que ganham menos de R$6.000 não contribuíam para a Previdência, passaram a contribuir. É duro, é antipático, mas era necessário. Então, do lado da despesa, nós fizemos a lição de casa. Esse governo reduziu muito a despesa da máquina pública e os dados comprovam isso. Mas há um limite do que possa se fazer de redução de despesas sem prejudicar a sociedade na prestação de serviços. Tem alguns deputados aí que têm dito, não, o governador prometeu na campanha que não aumentaria impostos. De que forma isso bate na sua cabeça, ter dito lá atrás que não aumentaria e ter a necessidade de aumentar agora? Na campanha eleitoral de 2022, vamos lá, né? Em 2018 me apresento como candidato a governador e assumo o compromisso de terminar com as alíquotas que estavam majoradas. Perfeito. Era 17 e 25 tradicionalmente, as alíquotas 17% e 25%, estavam em 18% e 30%. Nós reformamos o Estado, privatizamos, mexemos na estrutura da máquina pública e conseguimos voltar a praticar as alíquotas antigas. Então, reduzimos impostos, além de ter reduzido a alíquota interna de 18% para 12%, de termos acabado com a DIFAL, né, nas compras de fora do Estado, um diferencial de alíquota que era cobrado. Então, nós fizemos muitos movimentos de redução de carga tributária. Muito bem, em 2022, já na candidatura à reeleição, vem a Lei Complementar 194, que mexe na lógica toda. E eu sou provocado naquele momento sobre essa questão das perdas da arrecadação, como é que o Estado iria agir. E eu justamente disse, olha, todo o nosso trabalho vai ser para evitar aumentos de impostos. Vamos procurar alternativas, vamos negociar com a União, fizemos isso. Tanto é que eu não mandei, ao contrário de outros estados, logo não pedi ao governador Ranolfo, na época, que mandasse na transição um projeto para a Assembleia, porque justamente decidi que nós íamos buscar outras alternativas. E buscamos todas as alternativas possíveis. Com a alíquota que nós estamos propondo agora, a carga de ICMS sobre o PIB, sobre a riqueza do Estado gerada, vai ser ainda menor do que era de 25% e 17%. Então, em relação ao que historicamente... Em relação ao PIB, a média, nós chegamos a ter quantos? O Estado chegou a bater mais de 8% de carga de ICMS sobre o PIB. E agora está em média histórica, agora menos que 7%. Na média histórica, 7,49%. Se eu pegar os últimos 20 anos, o Estado, o que arrecadou de ICMS, se for comparado com a geração de riqueza no Estado, foi 7,49% da riqueza gerada no Estado, o Estado tomou na forma de ICMS. Chegou a bater 8%. Nos nossos anos de governo foi 7,6%, 7,4%, enfim, no governo passado. Esse ano está em 6,98%, é a menor carga e vai para quê? Para o torno de 7,1%? A gente está falando em 7,1%, ou seja, ainda distante da média histórica de 7,5%, né, mas um pouco acima do que é atualmente. Então, em relação ao que atualmente é praticado, é de fato, né, um aumento de tributos. Mas em relação ao que historicamente se praticou, e eu preciso olhar o histórico, eu não posso pegar um ano sozinho e dizer se isso é um aumento de imposto ou não. Eu olho historicamente, o Estado historicamente cobrou 25% e 17%, o que acarretou uma média de 7,5% de carga de ICMS sobre o PIB, e agora a gente está falando de levar isso para 7,1%. Então é menor do que a média histórica do Estado. Governador Eduardo Leite, os governadores apoiaram a reforma tributária. Prefeitos apoiaram a reforma tributária. Todo mundo entende que era necessária uma reforma tributária. É importante uma reforma tributária. Mas o que foi feito? Nós estamos vivendo aí uma teia de aranha que, olha, não vamos nos encontrar nunca mais. Que vai depender de leis complementares, vai depender de regulamentações, vai depender de tudo. Vão passar anos e anos e anos falando da reforma. Assim, fez o que fez o Paraguai. Hoje o Paraguai tem uma alíquota única, o senhor sabe disso, 10%. Isso aí não é simplificar, não simplificar nada. A comparação, né, é difícil porque nós somos um país de dimensões continentais, com especificidades, né, 200 milhões de habitantes distribuídos em 27 unidades da federação, né, um país que é uma federação como o Brasil é um tanto mais complexo. E com o sistema tributário atual que é assim, uma maluquice, é anacrônico, é um emaranhado de leis. O que não significa que a reforma seja boa, mas ela é melhor também do que o que aí está.
Qual é o ponto Mas da reforma? vai durar quanto? O senhor falou até em 2070 vai impactar. Na parte da distribuição da arrecadação, a transição tributária, que é para o contribuinte, é 2070. Eu não vou viver mais. Não sei, a cada ano de governo nos consome uns anos a mais de vida. Agora o Henry Kissinger morreu 100, né? Mas Paulo Sérgio, assim, né, tem duas transições na reforma tributária. A transição federativa, que a gente chama, que é a transição da distribuição do recurso, essa dura 50 anos, vai até 2078, mas tem a transição tributária, que é o efeito para o contribuinte. Essa é mais rápida, essa é em 10 anos, essa até 2033 se consolida. Por quê? Porque a partir de 2029 começa, vamos dizer assim, a desligar os impostos velhos de ICMS, ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPI, PIS e COFINS, esses vão sendo desativados e vai sendo ativado Havia essa novo necessidade imposto. de fazer isso gradualmente? Foi a fórmula que encontraram assim menos traumática, né? Porque é difícil você pegar um sistema com os problemas que tem o sistema brasileiro e desligar a chave num dia e ligar a chave do novo sistema no outro. Então, tem que fazer um processo de transição. Tanto é que há uma previsão de uma alíquota teste nos próximos anos, uma alíquota que é só para poder começar a identificar a base de arrecadação, né, incidindo sobre os diversos itens e tal, até que em 2029 comece então a acionar os novos impostos, em 2033 e aí vem esse elimina. lastro necessário de E aí vem 24 a 28. Aí que entra esse ponto. Então, eu sou assim, né, me frustra o quanto que nessa reforma tributária também aproveitaram para encaixar outras demandas, lobbies benefícios de setores, né, benefícios a determinadas regiões, gerando disparidades que considero muito equivocadas. Mas o turismo é melhor do que o que é atual. Né? Se diz tanto que o turismo político em Brasília aumentou sobremaneira durante toda essa né? tramitação Claro. da reforma tributária. Porque é uma discussão que define assim, uma Sem um amigo geração. meu, né? em determinados setores, ele foi 33 vezes a Brasília. Porque são gerações que são afetadas, setores econômicos inteiros. Sim. E aí, claro, cada um defende o seu. Sob o olhar do seu setor. Então, e todo mundo acha que justifica algum tipo de benefício, porque nesse setor tem isso, nesse setor tem aquilo e tal. Então todo mundo haverá de ter argumentos para defender o seu lado, né? Então é bastante complexo fazer uma reforma. Talvez ela seja a reforma possível dentro do contexto que a gente tem. E talvez o país tenha que se encontrar lá na frente com uma nova necessidade de novos ajustes do ponto de vista tributário. Mas acho que ela dará, tenho convicção, pelo que eu converso com os especialistas de economia com os quais eu converso, tenho a convicção de que ela trará efeitos econômicos importantes positivos. Mas isso não significa que ela não tenha problemas, né? E aqui a gente está falando de um desses problemas. Sim. Porque eu defendi que a base de arrecadação a ser utilizada como média para essa participação no IBS fosse o passado. Era interessante para o Rio Grande do Sul, inclusive, que fosse, porque o Estado estava com alíquotas majoradas de 30% e 18%, então a nossa participação no bolo total da arrecadação de 2016 até 2021 foi maior do que historicamente. E isso não vai ser considerado, porque vão considerar 2024 a 2028. Prosperou a ideia de que o futuro, né, é importante de ser levantado, 2024, 25, 26, 27, 28. Enfim, então são os debates que são difíceis de se travar num ambiente federativo, né, de um país diverso como o nosso. Agora a gente não pode ignorar que eles aconteceram, consolidou uma visão e uma formatação que nos próximos 5 anos define a nossa participação no bolo do ICMS, vai definir qual é a nossa participação no bolo da futura arrecadação do IBS. Se for 5,5%, nós vamos receber 5,5% por 50 anos aí na parte retida do ICMS, do futuro IBS. Se for 6 ou 6,5%, isso pode significar mais de 4 bilhões de reais adicionais por ano, mesmo que os gaúchos não paguem nenhum imposto a mais. Significa, todo mundo arrecadou, pega toda a arrecadação de todos os estados, puxa para o Rio Grande do Sul 4 bilhões de reais a mais ou a menos. Essa é a decisão que a gente vai tomar nessa E os deputados que decidam. E aí, vamos voltar para a Assembleia, governador. Como é que o senhor vai... Claro que o senhor está trabalhando, já teve reunião com os deputados e tal.
algum deputado tem lhe procurado para uma conversa mais pessoal? Não tem nenhuma carta na manga, Não. não tem nenhuma negociação feita com toma lá da cá. Nossa forma sempre foi muito em cima dos argumentos. Então nós vamos trazer para a Assembleia, intensificar essas conversas, mostrar. Eu entendo que entidades que se mobilizaram em outros momentos contra a questão das alíquotas achem que agora seja mera repetição do passado e se manifestem, mas é importante, estou indo em todos os lugares, nas entidades, nos partidos, com os deputados, via imprensa, e agradeço aqui a Pampa por abrir esse espaço, para poder fazer as pessoas terem consciência do que a gente está falando. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro das próximas gerações. De certa forma, as crianças tinham que poder opinar agora, porque é sobre daqui a 10, 15, 20 anos o que vai ser a arrecadação do Estado para prestar os serviços para eles, né? E nós vamos tomar a decisão agora que vai cravar qual é o percentual de participação nossa no futuro. Então eu vou seguir insistindo com a Assembleia, mostrando esses dados, mostrando essas informações, para que se tome uma decisão consciente. O que eu não quero, e não esperem de mim, é ser o governador que, por deixar de trazer um assunto que não é simpático, como é imposto, tenha causado para o Estado a perda de mais de 100 bilhões de reais ao longo das próximas décadas. Isso eu não posso permitir, né? A minha responsabilidade como governador não é uma responsabilidade com a minha carreira política, é a responsabilidade com o Estado. Então, ao perceber que na forma como as coisas estão dispostas, eu posso encaminhar aqui o destino do Rio Grande do Sul em mais de 100 bilhões de reais da arrecadação na divisão do bolo com os outros estados, se for para abrir mão desses 100 bilhões, não será por omissão do governador, será por uma decisão que tem que ser consciente da Assembleia e da sociedade gaúcha. E tem outro detalhe, o senhor conduziu o Grande agora na ponta dos dedos, né, procurando deixar organizado, está organizado, já falamos sobre isso, e não é agora que vai deixar a peteca cair, daqui a pouco. Não, sem dúvida. Cai a arrecadação. Não é pelo simples fato lá do 24, 28, eu acho que o senhor devia ter feito isso antes. Estou dizendo aqui com toda tranquilidade. É que isso crava o futuro, né? Claro. O 24 a 28 crava os próximos 50 anos, sim, como eu disse. Então, se fosse uma questão que resolvesse só o meu governo, mas podia ter sido mesmo antes. Assim eu teria que fazer ajustes. Só que antes os ajustes eram simplesmente pelo meu governo. Quer dizer, esse ano, né, se eu tivesse pedido para o Ranolfo mandar um projeto no final do ano passado para a Assembleia, teria feito esse movimento exclusivamente pela arrecadação do meu governo, deste período, sem ter ainda essa questão da reforma tributária, e faria isso dentro de um contexto em que a gente não sabia muito bem ainda. O que vai vir de compensação? O que vai ter de mudança da alíquota do combustível no ADREM? Ou seja, do que a gente precisa realmente de alíquota efetiva para poder definir o modelo tributário do Rio Grande do Sul. Então, era um cenário de muitas incertezas ainda e nós tínhamos capacidade para suportar isso por esse ano. Então, eu entendi que era o caso da gente não fazer o envio ainda no final do governo passado para nos dar tempo para analisar melhor, justamente porque eu sei que é um assunto indigesto, desconfortável e que merecia, então, um melhor debate. Que prazo o senhor tem? Não, a votação tem que ser até o dia 20 de dezembro na Assembleia Legislativa. Então, a gente vai trabalhar para cumprir dentro desse prazo essa votação, até porque tem um princípio da anualidade, imposto não pode ser definido no ano em curso. No mesmo ano, né? Ele tem que ser para o ano seguinte, então tem que votar ainda em dezembro para definir para o próximo ano. E insisto, se não houver esta alternativa, nós vamos lançar mão das outras que nós temos, né? Que eu entendo são, se a primeira não é boa, as outras são piores, mas eu não vou me omitir. O senhor gosta desse termo, escolha de Sofia? Eu estou insistindo, já falei 3 vezes. Esse foi o termo que usou o Petri, olha, é duro, é escolha de Sofia. São muitas escolhas de Sofia, assim, frequentemente, a vida, no governo, mais ainda porque não impacta apenas na minha vida, impacta na vida de milhões de pessoas. Então, eu sei que tem uma parcela significativa da população gaúcha que precisa dos serviços públicos, né? Que precisa do serviço de educação. Não tem quem não precisa do serviço público. Mas é que tem alguns que se blindam, né? Moram num condomínio fechado, trabalham num condomínio fechado, tem segurança privada, andam num carro blindado, enfim, tem maneiras de se proteger, mas tem uma parcela significativa que depende da segurança pública, que depende da educação pública, que depende da saúde pública. Eu não posso deixar o Estado voltar a viver tempos de dificuldades em que ele retém investimentos, não mantém direito aos serviços,
Não estou nem dizendo que está tudo bem agora, mas eu tenho certeza que está melhor do que no passado. A gente conseguiu fazer um avanço importante nesses últimos anos e a gente quer seguir avançando e melhorando. E a minha responsabilidade como governador agora não é só sobre o meu governo, mas na decisão que a gente tomar agora sobre os futuros governos, pelas próximas décadas, pela capacidade financeira que eles vão ter para atender às necessidades do povo gaúcho. Governador, esse é um Pampa debate especial que a gente está fazendo aqui, exatamente o senhor é o nosso líder aqui do Rio Grande. Obviamente todos entendem que o senhor está fazendo o melhor pelo Rio Grande e obviamente pela sua gestão, né? Porque vem muito bem até agora, tanto é que foi reeleito e não é agora que a peteca vai cair. Né? É isso aí, essa é a responsabilidade que a gente tem. É, exatamente. E entendendo isso que a Rede Pampa está aqui, lhe dando esse direito, né, de transmitir dentro da parcela que nos toca para a sociedade gaúcha, onde chega o sinal da Rede Pampa, e nós temos hoje 106 retransmissores em todo o Rio Grande do Sul. Não, então, eu lhe agradeço muito porque é, como eu disse, uma decisão que vai afetar toda a sociedade gaúcha. Tem que ser uma decisão consciente. Para ser consciente, precisa dos veículos de comunicação como o Grupo Pampa aqui nos ajudando boa a comunicar. Sorte, governador. Deus Obrigado. ilumine. Amém. Deus ilumine sempre. Amém. Né? Amém. O senhor indo bem, nós vamos bem. Pode ter Amém. certeza disso. Obrigado. E assim estamos encerrando esse Pampa Debates especial realizado aqui no Palácio Piratini, num ambiente aqui que lembra muito a legalidade, lembra muito o Brizola. Os porões do palácio aqui. Nos porões do Piratini, na cadeia da legalidade. Nós da imprensa lembramos muito embora o Brizola tenha confiscado um prefixo aqui, tomado um transmissor para fazer a cadeia da legalidade, que deu certo, mas que não sirva de exemplo para outros governantes aí, né? Porque naquela época era ferro e a fogo. Exatamente. Né? Mas, governador, muito obrigado, acho que Obrigado. foi muito esclarecedora, eu já lhe ouvi algumas vezes a respeito disso, tive o prazer de ouvir de novo. Eu já lhe disse, o senhor é um homem didático, é um homem convincente. Assunto difícil aqui, espinhoso, mas... É difícil, é difícil. Ele tem aí alguns pontos de lanças importantes nessa negociação com a Assembleia. É isso aí. Vamos em Tomara frente. que dê certo para o Rio Grande. Que seja o melhor para o Rio Grande, vamos dizer assim. Né? Tenho certeza. Obrigado, Obrigado. governador Eduardo Leite. E assim estamos encerrando este Pampa Debate especial aqui no Palácio Piratini. Agradecendo a todos os nossos colegas que estiveram com a gente aqui, trabalhando, de certa forma, pelo melhor, pela melhor comunicação, levando este elo de ligação que a imprensa tem que ter com quem governa e a sociedade. É esse o nosso trabalho. Obrigado, boa noite, especialmente pela atenção que nos dispensou. Já estamos na madrugada aí, né, desta terça-feira, né, mas valeu a pena ouvir o governador do Estado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Empréstimo consignado Banrisul e INSS para aposentado, pensionista e BPC Loas.